Olá, galera, mais um podcast Conexão Jovem na área. Hoje a gente vai falar com a Júlia, uma aluna do ProBem que está em finalzinho de contrato. Segue com a gente. Então, Júlia, o que você está achando da FET? Quais são as suas expectativas para depois do contrato, suas experiências? Então, minhas expectativas para depois do contrato, sim, é poder, sim, conquistar, né, as coisas que eu já tinha vindo planejando já. Mas também é procurar outro emprego, né, para não ficar muito parada. E minhas experiências foram muito boas aqui na FET. Todo esse tempo que eu fiquei aqui, eu gostei bastante, aprendi muita coisa e conheci muitas pessoas novas. Então, a sua empresa não tem essa oportunidade de ser efetivada ou coisa parecida, né? Então, até tenho, só que por conta que eu troquei de cargo, já não tenho mais, na verdade. Só se for em outro setor. Aí eles chamam. Então, Júlia, a gente entrou juntas aqui. Desde o começo, você era muito timidazinha, falava muito pouco. Qual foi a maior mudança que você percebeu em você mesma desde que a gente começou a nossa amizade, nosso grupo? Eu me soltei mais, literalmente, assim. Tipo, quando eu conheço pessoas novas assim, eu costumo ficar muito na minha, assim, sabe? Tipo, não falar pouco. Mas aí, com o tempo, eu acabei me soltando muito mais. Como se eu tivesse perdido a minha timidez. Só que eu ainda sou tímida ainda, mas pra falar assim, eu não sou mais. Ô, Júlia, o que você acha, assim, de mais importante que a FET agregou na sua vida? Falou assim, isso aqui tem tudo a ver com o que eu aprendi na FET, isso agregou demais na minha vida. Assim, o que eu acho foi... Assim, não ter medo, sabe? Tipo, você quer alguma coisa, você correr atrás, tipo, realizar seus sonhos. E mesmo você estando com medo, você ir atrás do que quer, sabe? Que é possível, né? Que é possível. Não tem nada impossível. Tipo, tudo é possível. Eu lembro quando teve aquele evento que a... Perdão, esqueci do que a Ju fez. E a Júlia tava muito nervosa pra falar a poesia dela. Ela tava suando frio. E ela foi lá e falou a poesia dela direitinho. Ela teve que ficar em pé pra poder conseguir, né, falar a paz. Foi muito lindo isso. Foi no Janeiro Branco, gente. Quando a gente fez um encerramento numa quinta. E os meninos apresentaram várias poesias, pinturas. E eu lembro bem da Júlia também ali. E eu acho que cada passo que vocês dão aqui é um degrau a mais no crescimento pessoal de vocês, né? E pra gente, ouvir de vocês isso agora e saber da Júlia isso agora também, é muito importante, né? Porque a gente vê que aquilo que a gente tinha proposto a fazer, que era inicialmente falar da saúde mental, mas que se tornou algo maior, que envolveu cultura, que envolveu arte, teve um diferencial na vida de vocês, né? Ô, Júlia, eu sei também que você tem uma veia artística forte, né? Sei que você tem vários projetos. Conta um pouquinho dessa Júlia aí, que é uma profissional top, que fez o curso profissionalizante aqui na FET, mas que também tem a veia cultural muito forte, artística muito forte. Conta um pouquinho dos seus sonhos, fala um pouquinho pra gente disso. Então, assim, eu sempre gostei de arte. Tipo, qualquer coisa que envolve arte, eu sempre gostei. E assim, desde pequena, eu desenho, só que por um tempo eu parei de desenhar. Só que agora eu voltei. E agora eu comecei a escrever. Uma coisa assim que, assim, do nada, assim, em mim, eu comecei a escrever, porque eu sou uma pessoa fechada. Então, eu costumo não falar as coisas, tipo, falar mesmo. Então, eu pego e escrevo. Então, isso acabou se tornando meu, sabe? E comecei a gostar muito também, que é a questão da poesia. Tô gostando muito, na verdade. E também, eu sou apaixonada em dança. Tipo, como eu falei, tudo que envolve arte, eu gosto. Me encanta muito, que eu acho uma coisa muito interessante. E em questão dos meus sonhos,
assim, não são muitos, né? Porque alguns eu espero, assim, realizar, né? Daqui a um tempo. Mas, assim, eu sonho, assim, em poder estudar fora, né? Estudar fora e poder ajudar minha família, viajar para lugares que, assim, eu tenho vontade de conhecer, que eu acho muito bonito. E eu acho que é só isso mesmo. Então, sobre os seus sonhos, né, envolvendo arte e tudo mais, você já pensou em aprender línguas novas para levar a poesia para fora também? Ou algum outro tipo de arte que você faz? Isso é bem interessante, eu até penso nisso, sim. Tipo, inglês eu já sei um pouco já, eu sei um pouco de espanhol também, então eu penso, tipo, em aprofundar mais, né, pra poder. A Júlia, é interessante que a gente estava conversando, né? E ela falando da dificuldade, que às vezes da timidez e tudo. E quando ela senta aqui nessa mesa, gente, isso é um incentivo para todos vocês que têm vontade de gravar um podcast, que tem dificuldade. Ela senta com todos os medos dela, com a timidez dela também, mas ela encara. Eu acho que a vida é sobre isso, né? Os desafios vão vir, quanto mais a gente encara, mais a gente amadurece. E aí eu tenho uma pergunta para as três, na verdade, né? O que o podcast em si, a gente está nesse projeto do podcast Conexão Jovem, vocês estão há algum tempo comigo já caminhando, desde o início. O que vocês veem assim enquanto podcast? Falando agora do podcast. A Júlia tá saindo. Júlia, o que o podcast significou para você até aqui? Qual que é a visão da Roberta? Qual que é a visão da Janu sobre o podcast Conexão Jovem? Assim, desde que vocês começaram, eu achei muito interessante esse projeto de vocês de podcast. Eu achei que é uma coisa assim que leva para muita gente e muitas pessoas assim que têm vontade de poder participar, podem participar, sabe, mesmo tendo medo dessas coisas. Eu achei muito interessante, porque isso ajuda muitos jovens também a se soltar mais, a conversar mais, ter mais comunicação entre pessoas, assim. Achei muito interessante. Eu não achei muito bem. As pessoas entrevistadas também, elas têm histórias, né? Elas são sim os individuais. E a gente pode aprender também com as pessoas também, né? As histórias de cada um. E é sempre bom também a gente conhecer pessoas novas, histórias novas, pra gente se inspirar também ao longo do tempo. Então o podcast, ele é mais isso pra mim. Conhecimento novo, pessoas novas e, bom, expectativas novas também, né? Quanto mais você faz alguma coisa nova, mais expectativa você coloca em cima, né? Então, eu tinha um amigo, você conhece ele, o Luca, que ele me falou sobre isso, que ele tava ajudando e tal. Eu achei muito interessante desde o começo. Eu amo podcast, eu prefiro andar escutando podcast, escutando música. E realmente, o da FET é realmente muito interessante. Eu baixo os episódios pra escutar quando eu tô voltando do trabalho. E eu acho que é uma ideia muito boa pra escutar, como a Jane falou, as histórias das outras pessoas. Teve a da quinta-feira passada também, foi muito interessante. Foi mais longuinho, mas também foi muito interessante pra mim. Foi a história das mulheres. Inclusive, da quinta-feira passada que ela tá falando, gente, é um podcast que foi em homenagem ao mês das mulheres, né? Que foi um podcast mais longo, mas que tem um conteúdo riquíssimo lá. Quem não assistiu, vale a pena assistir. E eu acho que é isso. O processo de ensino, o processo de preparação. A nossa intenção é que vocês saiam daqui preparados para o mercado de trabalho, sim. É que você, Júlia, quando você chegar no mercado de trabalho agora, depois dessa experiência, né, de ser aprendiz, que você saia daqui preparado para o mercado de trabalho, mas que também vocês saiam ser humanos melhores daqui, né? A gente se preocupa não só com o profissional de vocês, mas a gente se preocupa com o ser humano que a gente está formando, com o caráter que a gente está ajudando a formar, em oferecer para vocês algo que faça realmente diferença. E eu queria, né, deixar um recado especial nesse podcast de hoje. Eu quero finalizar, gente. A Júlia escreveu um poema para esse momento. A gente vai finalizar com esse poema, mas eu quero trazer um desafio. Eu quero que vocês, e eu vou começar por mim, tá bom? Que vocês definam a FET uma palavra. Eu defino a FET como transformação. Eu defino como confiança. Eu defino como oportunidade.
Então, antes de eu falar o poema, eu queria falar que eu defino a FET na palavra arte, porque a primeira vez que eu consegui me expressar realmente foi aqui na FET. Então, o meu poema vai falar um pouco sobre isso. E sobre a amizade também, que eu achei muito importante ter feito aqui dentro. Que é... Sei que vou sair daqui diferente da pessoa de 2 anos atrás, que era cheia de medo, vergonha e não falava com ninguém. Hoje posso dizer que aprendi a arriscar mesmo estando com medo, apresentar mesmo estando com vergonha, e nisso fiz amizades que nunca imaginei ter. Aprendi através da arte que não preciso ter medo de expressar meus sentimentos. Confesso que eu dei despedidas, e essa tá sendo a mais difícil. Ter que dizer tchau pra vocês está sendo como deixar parte de mim pra trás. E é como se, de alguma forma, vocês tivessem me marcado durante todo esse tempo que eu passei ao lado de vocês. E antes de eu ir, eu preciso dizer uma coisa. Eu sou grata por tudo que me ensinaram aqui. Sei que vou levar comigo cada palavra e cada momento. Sou grata pelas amizades que conheci e que irei levar para o resto da minha vida. E assim espero que nessa nova caminhada poder ver cada um de vocês lá no topo, conquistando tudo que um dia me falaram. Não sou boa com palavras, mas para mim algumas delas não chegam nem perto do que eu gostaria de dedicar para vocês. Que lindo! Gente, esse espaço aqui é pra vocês, é de vocês. Júlia, o fato de você estar finalizando o seu contrato agora em breve não significa que a FET feche as portas para vocês. Pelo contrário, vocês são bem-vindos a todo momento aqui na FET. Vocês são bem-vindos para virem e contarem também a história de sucesso de vocês pós-FET. Então, esse episódio é um episódio que a gente faz para dizer o seguinte: meninos, esse espaço aqui do podcast é de vocês e para vocês. A Júlia tem um Instagram. Aqui no vídeo embaixo vai estar o endereço do Instagram da Júlia. Segue a Júlia lá com as poesias dela, com a arte dela, tá bom? A gente se vê no próximo episódio e divulga.